Colegas, boa noite. Iremos dar continuidade ao nosso curso, que é o Fundamento da Contabilidade Pública. Pronto, lembrando o seguinte, que eu tinha planejado para hoje fazermos uma bateria de exercícios sobre os tópicos que nós tínhamos já trabalhado, mas aí eu resolvi trazer esse novo material aqui, que é o material da Secretaria do Tesouro Nacional, onde eu já dei alguns cursos, baseados nesse material, junto com o Conselho Federal de Contabilidade. Outros professores também da área utilizaram esse mesmo material para dar outros cursos em determinados segmentos. Significa dizer que é um material que não foi criado por mim, porém é um material disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional junto com o Conselho Federal de Contabilidade. Nesse material aqui ele vai abordar a questão das receitas e da despesa. O que é que eu vou fazer com os senhores? Como trata-se de fundamentos da contabilidade, na prática disso vocês irão ver na contabilidade do próximo período, que é justamente a prática contábil, assim eu espero que aconteça. Então eu vou começar hoje revisando alguns pontos e algumas características específicas da receita pública e em seguida a despesa. Acredito que hoje a gente não consiga nem terminar, dependendo do andamento, a parte da receita. Mas assim que eu terminar o tópico da receita pública, então nós iremos fazer uma bateria de exercício, várias questões que foram exigidas em CRC, ENAD, concursos públicos. Então eu vou trazer uma bateria e a gente vai resolver essas questões fundamentado nessas aulas, nesse material que eu vou disponibilizar para os senhores, para que a gente possa fixar essa questão das receitas. Após os exercícios referentes à receita pública, aí a gente começa a trabalhar as despesas públicas. Quando a gente terminar o módulo da despesa pública, então a gente faz mais uma vez uma bateria de exercício e assim nós já ficaríamos aptos para a nossa primeira unidade, valendo a nota da primeira prova. E depois a gente faz o mesmo procedimento para já a segunda unidade. Portanto, o que vocês vão ver hoje, já viram alguns pontos e algumas coisas específicas que a gente começa a ver hoje, tá? Então vamos para lá. Pronto, a gente tem aí os tópicos dessa aula hoje: receitas e despesas sob o enfoque orçamentário. Porque existe receita e despesa pelo enfoque patrimonial. Então nós temos na visão orçamentária e na visão patrimonial. Quando a gente fala com receita na visão orçamentária, a gente está justamente falando da contabilidade pública fundamentado na Lei 6404 de 76. Então, quem vai fundamentar toda a receita no sentido orçamentário é a Lei 4.320. Quando a gente for estudar receita no enfoque patrimonial, aí é onde entra a contabilidade aplicada ao setor público. Atenção a essas distinções. A contabilidade pública, que algumas pessoas dizem, não, esse nome não existe mais. Existe sim, continua existindo. A contabilidade pública ela tem como base legal a Lei 4.320. Ela vai reger todos os ditames
legais em relação à contabilidade. Quando a gente fala da contabilidade, receita pública, despesa pública, no enfoque patrimonial, a gente está se reportando à contabilidade aplicada ao setor público, que é justamente a nova contabilidade pública. Então, essa contabilidade a gente vai ter como base a convergência da contabilidade pública, ou seja, a convergência a normas internacionais com as normas nacionais. Nós vamos trabalhar toda a parte patrimonial, as questões das dívidas consolidadas, todos os procedimentos na visão patrimonial. E a gente vem também, como eu acabei de iniciar, citando a visão orçamentária. Então, hoje a gente começa a ver tanto a receita pública na visão orçamentária, como na visão patrimonial. Existe, paralelamente, as duas denominações de contabilidade pública e contabilidade aplicada ao setor público. Quando surgiu a contabilidade aplicada ao setor público, aí disseram, o nome contabilidade pública não existe mais. Não, continua existindo, mas quando se fala de contabilidade pública, a base é a Lei 4.320. Quando se fala de contabilidade aplicada ao setor público, a lei são outras legislações, né? São as alterações dessa Lei 4.320 e novas resoluções, novos CPCs em relação às convergências da contabilidade. E hoje a gente começa a estudar isso, tá? Se o slide do senhor tiver na tela, não está aparecendo aqui, não, viu? Ah, pois está na tela, bacana. Mais alguém não está visualizando meu slide? Eu já estou no terceiro. Gente, por favor, mais alguém Estou não está sim. vendo meu slide? Eu estou vendo, professor. Certo. Eu estou vendo. Então eu vou Certo. sair aqui e vou entrar de novo. Para ver Não estou se... vendo, não. Então veja o que Paulo vai fazer. Paulo vai se desconectar e conectar novamente. Está aparecendo no slide sim, professor. Bom, tem o slide número 3, que é o sumário dos tópicos que eu vou trabalhar hoje. Olha aí agora, Paulo, se apareceu. Pra mim não apareceu, não. Danos. Mas bacana, mas tá aí. Tanto o Luiz, Paulo, os dois que não estão visualizando. Tá aí, Luiz. Tem como se eu mandar o material no WhatsApp só pra gente abrir e ir acompanhando? O Ou não? material, deixa eu ver, no Zap fica ruim eu mandar agora, mas deixa eu ver uma coisa aqui. Apesar de o chat não funcionar, mas eu acredito que eu consigo mandar o material, cara. Espero que esse negócio não caia aqui, viu? Certo. Vou tentar mandar pelo chat aqui. Mas a gente não tem acesso ao chat, né? Ele não, ele Nesse tem. momento. também Acho que. Nossa, eu sei. Tô olhando aqui, ver se nem pra mim tá abrindo. O teu pegou, Paulo? Não, apareceu não. O meu também não, tá preto aqui, tudo preto. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação. Eu vou desconectar. Eu fica com medo desse negócio não entrar mais. Não, professor, não faça isso não. Continue. Continue a aula. Não fica ruim pra mim aqui, eu conectar aqui. Se puder, o senhor manda. Se der, o senhor manda pelo WhatsApp só. E Ou pronto. pelo É e-mail, professor. porque ele tá no computador que eu tô dando aula. Aí não tem. Deixa eu verificar aqui, viu? Eu consigo pelo Zap. Tente mandar por e-mail para Paulo. Aí Paulo disponibiliza no WhatsApp pra gente. Certo, eu vou tentar aqui. Vou tentar aqui mandar pelo Zap. Viu? Deixa eu abrir aqui o Zap no computador.
Ok, cara, voltou aqui. Eu vou continuar aqui na aula. Daqui a pouco eu dou uma pausazinha para conversar algum detalhe com os senhores aí. Quando eu parar a gravação, porque chegou ao conhecimento aqui de alguma coisa de satisfação dos senhores em relação a algumas aulas aí. Eu vou conversar com os senhores daqui a pouco, viu? Chegou um comunicado através da direção acadêmica. Eu preciso conversar com os senhores, viu? Mas daqui a pouco a gente fala sobre o assunto. Mas vamos continuar aqui. Isso aqui é o sumário, né? O sumário das aulas, o princípio orçamentário, o princípio dos fundamentos da contabilidade, para que a gente vai dar uma lida aí. Mas vamos direto aqui para a nossa receita. Vamos começar visualizando esses princípios orçamentários, né? O princípio da LOA. Quando a gente está tratando de fundamentos contábeis, a gente está tratando justamente da normatização dos planejamentos, que inclui lá o orçamento. Toda os legais que rege a contabilidade pública tem que ser cumprido, todos os detalhes, os princípios, as resoluções, toda a normatização, a gente tem que ter uma base nela, para que quando a gente for trabalhar com isso futuramente, quem um dia alguém for trabalhar em prefeitura, ser contador de prefeitura, fazer um concurso público, pelo menos conhecer os princípios. Nós temos esse princípio aí, o princípio da unidade ou totalidade, são sinônimos, indica a mesma coisa. O que é que significa o princípio da unidade? Unidade quer dizer um só. Significa que só existe um orçamento por cada exercício. Então, quando você vai falar o princípio da unidade em relação ao orçamento, significa dizer que só existe um orçamento. Porém, esse orçamento é dividido em 3 partes. O plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Portanto, essas 3 unidades juntos formam o orçamento público. Portanto, ele é uma peça única. É todo o planejamento que é formado com esses 3 elementos. Portanto, por que dessa forma? Porque dá cumprimento ao princípio da unidade. Tá? Cada exercício existe um orçamento. Eu não posso fazer um orçamento paralelo. Tem um orçamento, aí surgiu um orçamento paralelo lá pelo um que já existe aprovado. Não. Significa que tem um único orçamento. Lembrando que esse orçamento é formado por 3 partes. PA, LDO e LOA. Ou seja, plano plurianual, feito para 4 anos, LDO, que é feito para 1 ano, e a LOA, que é feito para 1 ano. Juntando tudinho, forma uma única peça, justamente dando cumprimento ao orçamento da unidade ou totalidade. Princípio da universalidade. Universalidade é aquilo que é tudo, é o universo, aquilo tudo. O que é que esse princípio quer dizer? Que todas as receitas que o órgão público vai arrecadar, vamos falar em nível de município, toda a receita pública que o município vai arrecadar, todas as despesas que ele vai gastar, está dentro do orçamento. A universalidade das receitas, a receita que ele vai receber através de transferência, a receita que ele vai receber da saúde, da assistência social, das autarquias, todas as receitas que ele vai receber tem que estar prevista no orçamento. E todas as despesas que ele pediu autorização para gastar tem que estar no orçamento. Ou seja, tudo, o universo. Quando faz isso, é porque ele está cumprindo o princípio da universalidade. Então, quando a gente falar numa questão, identificar o princípio da universalidade ou falar de alguns princípios, e entre eles a gente colocar um princípio que não pertence à administração pública, a gente identificar. Então, esses 2 princípios a gente já entende. Observe. Unidade ou totalidade, não confundir totalidade com universalidade, tá? Unidade é
é um único exercício durante um único orçamento durante o exercício. Universalidade significa que tem que ter todas as receitas e todas as despesas nesse orçamento. Mais um princípio. Anualidade e periodicidade. O princípio da unidade significa dizer que tem que ter um orçamento por ano. Cada ano é feito um orçamento. Então já tem 3. O princípio da unidade é feito um orçamento por ano. Universalidade, todas as receitas e todas as despesas têm que conter nele. E da anualidade significa dizer que cada ano você tem que fazer o orçamento. Cada ano você faz um orçamento. Então, quando se faz ou periodicidade, você vai fazer por período. Então, cada ano você faz um orçamento. Então, esses 3 princípios orçamentários. Exclusividade. Esse princípio aí já trouxe muitos problemas para o Brasil. Serviu até de gozação, já em épocas antigas. Exclusividade significa dizer que no orçamento tem que conter só matéria orçamentária. Existe uma exceção que eu não considero exceção, que são os créditos adicionais. Extraordinário, eu não acredito nessa exceção, porque esses créditos também tratam de receita e despesa. Exclusividade é uma peça que tem que tratar exclusivamente de orçamento. O porquê disso? Esse princípio não existia. Porque alguns políticos utilizavam a peça orçamentária, que é obrigada à aprovação dela, e colocava assuntos que não tinham nada a ver com orçamento. Eu vou dizer uma coisa bem absurda para vocês entenderem. Se houve já a pretensão de colocar em épocas anteriores dentro do orçamento a lei do divórcio, a lei do divórcio dentro do orçamento. Por quê? Porque iria ser aprovada. E o orçamento ia ser aprovado. E outra coisa, promoção de militares. O cara era tenente, agora passou a ser capitão, bota a promoção dele no orçamento. Incrível que pareça, já existiu isso no Brasil. Se utilizar a peça orçamentária para se incluir assunto que não tinha nada a ver com orçamento. Tá? Aí surgiu esse princípio da exclusividade. O que é que esse princípio diz? Que dentro do orçamento só pode conter assunto, receitas e despesa. Só assunto orçamentário. Aí diz exceção, aí fala no crédito extraordinário. Eu, em particular, não considero o crédito extraordinário como o suplementar, o especial, como exceção. Não, por quê? Porque esses créditos também tratam de receita e despesa. Então, o princípio da exclusividade significa dizer que deve conter no orçamento só assunto orçamentário. Equilíbrio. O princípio de equilíbrio vai ser interessante depois a gente, quando for estudar isso presencial, seja com essa disciplina ou outra. O princípio de equilíbrio tem que dizer que o que eu vou arrecadar é o valor que eu estou autorizado a gastar. Então, se eu vou arrecadar 30 milhões, eu só posso gastar 30 milhões. Se eu vou arrecadar 60, eu só posso gastar 60. Existe um equilíbrio. Muitas vezes, os valores de receita e despesa são iguais, mas na essência não existe equilíbrio orçamentário. É um assunto que a gente pode discutir se a gente for se debruçar sobre esse equilíbrio. Então, eu quero que entenda o seguinte: o que é o equilíbrio? O valor da receita tem que ser o valor mesmo da despesa. Às vezes, a despesa tem um valor maior, porque é de crédito adicional, que foi aberto dentro dos últimos 4 meses no exercício passado, e o saldo você traz para o exercício presente. Aí, às vezes, tem uma autorização a maior. Mas a essência do equilíbrio, observe uma coisa sobre esse princípio. Se eu disse que arrecadar 10 milhões, número simpático, vou gastar 10 milhões, aparentemente existe um equilíbrio orçamentário. O número de receita é o mesmo valor de despesa. Mas nessa receita, existe uma autorização, contando na arrecadação dessa receita, uma receita de venda de bens móveis, bens imóveis que foram desafetados, ambulância velha, empréstimo, equilibrar. Então, se eu faço uma operação de crédito para equilibrar o meu gasto, ou seja, eu tenho 20 milhões para gastar, eu só tenho 15. Aí eu peço mais 5 de empréstimo, eu equilibrei. Na essência, não existe um equilíbrio. Por quê? Porque eu precisei de pedir um empréstimo para poder gastar com minha despesa. Então, não existe um equilíbrio orçamentário nessa essência. Então, deve sempre se procurar esse equilíbrio. Esse equilíbrio não é só os valores, não.
a essência da coisa, que o órgão tem condições de gastar, recursos que ele pode contar realmente com ele, não depender do empréstimo, de uma venda para poder obter. Tá? Então, sempre que possível, o orçamento tem que estar equilibrado. Quando eu faço isso, estou cumprindo o princípio do equilíbrio. Legalidade. Na verdade, existe na Constituição alguns princípios chamados o LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade, né? E agora a efetividade. Então, eu tenho um LIMP. O L da palavra LIMP, que forma todos esses princípios, legalidade, pessoalidade, moralidade, essas coisas todas, o L significa a legalidade, o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Eu só posso fazer o que a lei determina. Se o gestor público fizer algum ato que não está de acordo com a legalidade, ele é passivo de devolver esses recursos aos cofres públicos. Portanto, tem que se cumprir a legislação, tem que se cumprir a lei. O contador faz tudo o que a lei determina. Os princípios, resoluções do CRC, CPC. Então, você está cumprindo o que a lei determina. Quando você está cumprindo isso aí, significa dizer que você está trabalhando de acordo com a legalidade. Portanto, o princípio da legalidade é essencial para o orçamento público. Publicidade. Todo ato público tem que ser publicado, exceto aqueles sigilosos, aqueles internos, que você não vai levar a conhecimento do público, aquelas coisas pessoal, uma punição que você dá a um servidor, uma resolução que você faz internamente, uma comunicação interna, isso você não divulga não. Mas todos os valores que é de interesse público é obrigado a ser publicado. Tá? Publicado isso aí. Por quê? Porque o dinheiro é público, o recurso é público. Então, todo ato público tem que ter publicação. Muitos não fazem isso por razões ou outras, ninguém exige, ninguém fiscaliza, mas os atos públicos têm que ser publicados. Por quê? Dá cumprimento ao princípio da publicidade. Especificação e especialização. Eu tenho que fazer os créditos especificados. Se eu quero uma despesa, uma receita, uma despesa para R$100 mil para gastar com a saúde, eu tenho que especificar. Esses R$100 mil vai cobrir que tipo de despesa? Eu tenho que especificar. Eu tenho que dizer se é a despesa corrente, se é a despesa de capital, se a receita, se é de tributo, se é de transferência. Eu tenho que especificar dentro do orçamentário, dentro da peça orçamentária. Então, eu tenho que dividir. Eu não posso botar uma dotação global. 100 mil, sim, 100 mil para quê? Eu tenho que especificar para que vai fazer esse gasto. A receita que arrecadamos de receita, 30 milhões de receita. Aí eu preciso saber, foi 30 milhões de quê? De imposto, de transferência, foi de tudo junto. O que foi isso aí? Então, tem que ter a especificação. Tá? Então, aí assim se cumpre o princípio da especificação dentro do orçamento. Agora aqui, a não afetação da receita. O que afetar é vincular. A gente viu em aulas passadas, o recurso de impostos não pode ser vinculado à despesa. Você não pode cobrar IPTU para calçar a rua. Se você fizer isso, você está afetando a receita. E o princípio da não afetação é você não vincular. Aí a gente sabe que quando vincula, aí tem um outro nome, né, que é os créditos especiais. Né? É aquele, quando o artigo 212 da Constituição, é que você vincule a nível de município, 25% na educação, né, 17% na saúde. Então, você está vinculando. Essa afetação, quando ela é permitida, aí chama-se créditos especiais. Mas a lei proíbe a afetação da receita. Você vincular a receita, isso é inconstitucional. Pois bem, então nós temos esses princípios aí. Unidade, veja que é fácil a gente entender as receitas. Despesa. Unidade, né? Um orçamento que é feito, universalidade, todas as receitas têm que conter nosso orçamento, anualidade, um orçamento por ano, exclusividade, um orçamento só pode conter peça do orçamento, o equilíbrio, o orçamento tem que estar equilibrado, a legalidade tem que estar dentro da lei,
publicidade, o ato tem que ser publicado. E especificação, você tem que especificar qualidade, qual o tipo de receita, qual o tipo de despesa. E a não afetação é não vincular, dizer que vai receber determinada receita para gastar com determinado fim. Isso aí é inconstitucional. Aí eu venho aí com alguns conceitos, né? O conceito do enfoque da receita sob o enfoque orçamentário. Eu tenho um conceito a nível internacional e tenho o conceito da receita pública no aspecto legal. Né? A nível internacional, a gente, no decorrer que a gente for trabalhando na receita, a gente vai mentalizando isso. Não precisa decorar isso, né? A gente vai trabalhando, a gente vai identificar. O fluxo, então, quer dizer, o conceito a nível internacional. Diz que é um fluxo de entrada de benefício econômico ou potencial de serviço. Então, um benefício econômico que você vai ter, esse benefício econômico não necessariamente é o dinheiro. Você pode receber uma doação de uma máquina, doação de um terreno, uma doação qualquer, uma herança que alguém deixou para o Estado, né? Uma herança que alguém deixou para o município. Então, isso são benefícios econômicos. Né? Então, isso aí, a nível internacional, isso é caracterizado receita. Por quê? Porque vai aumentar o PL. Então, isso é receita. Durante um exercício financeiro, né, a receita você vai arrecadar durante o exercício, a receita de imposto, transferência, essas coisas todas, aumento da situação líquida do patrimônio. Então, tudo isso que foi dito em cima resume aí o aumento de um patrimônio. Como é que eu aumento um patrimônio? Veja só, no enfoque internacional. Eu tenho 10 no ativo e tenho 5 no passivo. 10 menos 5, do 10 eu tiro o que eu devo, aí sobra 5. Esse 5 seria o patrimônio líquido. Tá? Se entrar nova receita, vai aumentar o patrimônio líquido também. Portanto, o recurso que entrou aumentou o patrimônio líquido. Essa é receita pública. Mas nem só de receita aumenta o patrimônio líquido. Exemplo, eu tenho 10 no ativo, tenho 5 no passivo, tenho um PL de 5. Mas se uma dívida daquela do meu passivo eu for perdoado, uma dívida de 2, o meu passivo já não passa mais a ser mais 5, porque foi perdoada. Esse valor que foi perdoado passa a ser receita pública, porque agora eu não vou ter no meu passivo 5, vou ter no meu passivo 3. Então vai sobrar no meu patrimônio líquido 8. Então, se aumentou o patrimônio líquido, significa dizer que eu tenho receita pública. Então, nem só de dinheiro público aumenta as receitas. Então, nesse enfoque internacional, esse valor, quando eu diminuo o meu passivo por uma perdão de dívida do Estado, se constatou de que a dívida não era para ser paga, foi recolhida do passivo, então, consequentemente, vai aumentar o PL. Aumentando o PL, então aí eu tenho receita pública. Exceção dos aportes, ou seja, você tem uma empresa de capital misto, um Banco do Brasil que é misto, aí um sócio privado, aí deu um aporte para aumentar o capital social. O capital social, vamos supor, o capital social da empresa é 300 milhões. Aí um sócio diz, vamos aumentar esse capital? Vamos. Para quanto? Para 350, então ele entra com mais 50 milhões. Esse valor que ele entrou nesse aporte financeiro para aumentar o capital social não é considerado receita. Né? Por isso que ele dá aí como exceção. O conceito de receita pública no aspecto legal. Ingresso nos cofres públicos. Preste atenção nesse tópico aí. Vamos trabalhar esse aspecto legal que vai nos ajudar justamente nessa aula de hoje. Ingresso aos cofres públicos. Tudo que entra nos cofres públicos, são receitas. Tá? A gente depois vai distinguir entre receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Então, tudo que entra nos cofres públicos é considerado receita na visão do aspecto legal da legislação, Lei 4.320. Para atendimento à coletividade, ou seja, ela é ingresso público, tudo que entra para atender a coletividade, isso é considerado receita pública, não sujeita a devolução, porque se entra um valor nos cofres públicos e você tem que devolver, ela não é receita orçamentária. Ela é receita quando entra e despesa extra-orçamentária quando sai. Receita extra-orçamentária e despesa extra-orçamentária. Vou explicar com mais detalhe mais em seguida. Exceções, operações de crédito. Né? O que é operação de crédito? É você tirar um empréstimo.
vai no banco, tira o empréstimo, tirou quanto? 10 milhões. Automaticamente vai entrar nos cofres por 10 milhões e vai criar uma dívida de 10 milhões. Não aumenta a PL, nada, então a legal diz que é essa exceção. Prejuízo e acréscimo ao patrimônio ou não. Produz acréscimo ao patrimônio ou não. Ou seja, são receitas que produz ou não. Então, resumindo isso aí. O que é a receita pública? Matando tudo que a gente viu. É tudo aquilo que entra nos cofres públicos que você não vai devolver. Isso é receita. Se você vai devolver, ela já não é mais receita orçamentária. Passa a ser receita extra-orçamentária. Tá? Vou resumir isso aqui para a gente passar esses slides. Resumindo, o que é receita pública, professor? Tudo que entra nos cofres públicos. Que receita é essa? Orçamentária. Independente que ela esteja prevista no orçamento ou não. Se entrou, você não vai devolver, ela é receita orçamentária. E se entrar é receita também? É. Mas se eu tiver que devolver, aí passa a ser agora a receita extra-orçamentária. Né? Quando a receita entra, que você não tem que devolver, ela é orçamentária. Quando entra o recurso que você tem que devolver, passa a ser receita extra-orçamentária. Mais um conceito aí de receita patrimonial. Vamos passar isso aqui. Receita orçamentária, né? Vamos dar uma passada nisso. Isso é a resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Aí vem a receita sob o enfoque patrimonial e receita pelo orçamentário. Aí eu quero que vocês entendam esses dois pontos aí, que é fundamental. Receita sob o enfoque patrimonial, o fato gerador é o regime de competência. Vou te explicar. Vocês aprenderam até agora a contabilidade privada de que existe um regime de competência e existe um regime de caixa. O regime de competência é registrado pelo fato gerador. Exemplo. Se você trabalhou, seu servidor trabalhou o mês todinho. Se ele trabalhou o mês, ele tem direito de receber o salário. Então, esse direito foi gerado pelo período que ele trabalhou. Então, isso é o fato gerador. Gerou um direito para o servidor e gerou uma obrigação para o proprietário, o pagador. Então, esse percurso percorrido foi o fato gerador, que gerou uma obrigação para um e um direito para outro. Neste momento, aí você é obrigado a registrar. Então, quando você registra os fatos contábeis pelo fato gerador, você está usando o regime de competência. Né? Agora, tem regime que você não registra pelo fato gerador. Você só registra quando entra ou quando sai o dinheiro. Esse é o regime de caixa. Isso só se aplica em associação de bairro, condomínio, essas coisas. Mas em qualquer outra empresa que vise lucros, órgãos públicos, todos os fatos contábeis são registrados pelo fato gerador. Os registros contábeis são registrados pelo fato gerador. Ocorreu o fato, você é obrigado a registrar. Porém, existe regime que você só registra quando entra o dinheiro ou quando sai. Esse é o regime de caixa. Na contabilidade pública, você trabalha com os dois. Trabalha com os dois regimes. Há algumas discussões doutrinárias de que não são, aí ele chama isso de regime misto. Algumas discussões doutrinárias dizem que esse regime misto não existe. Não existe um regime misto. Não está dizendo que existe um regime misto. Tá? Por que a gente diz que ele existe na pública? Porque ela usa os dois. Aí significa que ela usa o regime, usa os dois, aí diz que o regime de contabilidade na pública é misto. Por essa razão. Porque ela usa os dois. Então, você não vai encontrar em livro nenhum falando de um regime misto. Né? Regime misto de registro contábil. Não existe. Tá vendo? Presta atenção nisso. O que é que existe na lei? Regime de competência, registrado pelo fato gerador, independente de você pagar ou não, fato gerador. Existe o regime de caixa, que só ocorre quando você paga ou recebe. Pois bem, na contabilidade ela usa os dois regimes. Aí dizem que o regime da contabilidade pública é misto. Por essa razão, tá? Porque ela utiliza os dois. Então, essa pessoa entender. E quando é que ela usa pelo regime de competência e pelo regime misto? A gente vai ver no artigo 35 da Lei 4.320 como é que a gente entende que ela é mista ou não. Tá? Então,
Por enquanto, eu quero que vocês entendam que ela trabalha com esses dois regimes. Vamos dar uma passada aqui, né? São as prestações de serviço, as receitas patrimoniais, receita orçamentária, tem as finalizações aqui, que a gente vê isso aqui. Deixa eu pular isso aqui, viu? Já veio de uma forma mais prática. Pronto. Vamos entender quando é que a receita orçamentária não é efetiva. Aí esses são conceitos que eu gostaria que vocês gravassem, tá? Porque isso é cobrado justamente em concurso, através de alternativa, para o aluno identificar quando a receita é efetiva ou quando ela não é efetiva. Faça a compreensão. Observe aí. Quando é que a receita pública ela não é efetiva? É quando ela não aumenta o PL. Vou dar exemplo, tá? A receita pública ela não é efetiva. Quando é que isso acontece, professor? É quando não aumenta o PL. Como assim? Bem, o patrimônio, a empresa pública, ela tem lá um imóvel que foi desafetado, ela tem ambulância para vender. Vamos supor que esse valor todinho desse imóvel que ela foi desafetado, ela precisa vender, está avaliado para o órgão público no valor, hipoteticamente, de R$100 mil. Eu vou alienar por R$100 mil. Vai sair o imóvel por R$100 mil e vai entrar R$100 mil. Então não houve alteração no ativo. O valor que saiu foi o valor que entrou. Consequentemente, o PL continua inalterado. Esse tipo de receita são chamadas receita de não afetação. Significa dizer que o PL não aumentou. Agora, pode acontecer, em outra ocasião, a gente vai ver os fatos mistos, modificativos, misto permutativo, que é aquele valor que vai aumentar quando você vende com lucro. Né? Mas, por enquanto, a gente está entendendo o que é receita não efetiva. Receita não efetiva é aquela que não aumenta o PL. Porque alienou um bem, vendeu uma ambulância velha. O valor que ela tinha saiu, entrou, então isso é uma receita não efetiva. Receita de empréstimo é uma receita não efetiva. Porque você vai no banco, tirou 2 milhões de empréstimo, entrou os 2 milhões, mas criou a dívida de 2 milhões. O PL não aumentou. Então, se o PL não aumenta, a receita não é efetiva. Vamos ver o caso de quando a receita é efetiva. Ainda não é efetiva, né? Aqui tem o fato gerador. Pronto. Quando é que a receita é efetiva? Quando ela aumenta o PL. Você, quando arrecada imposto, quando o cabo pagou IPTU, o cabo pagou ISS, o cabo pagou ITBI, o cara pagou IPVA, o cara pagou ICMS, com todo esse valor que entra nos cofres públicos, ela não dá nada em troca. Toda vez que esse valor entra, aumenta o PL, aumenta o lucro. Então, se aumenta o lucro, essa receita é chamada de receita efetiva. Efetivamente existiu a receita. Quando não aumenta, não houve uma receita efetiva, houve um fato permutativo. Entrou uma coisa e saiu outra com o mesmo valor. Então, resumindo esse slide, é interessante vocês saberem quando a receita é efetiva e quando não é efetiva. Porque mais adiante a gente vai entender que toda receita de capital são receitas não efetivas. Toda receita corrente são receitas efetivas. Então, o ponto é esse. Se aumentar o PL, a receita é efetiva. Se não aumentar, é receita não efetiva, tá? E o regime, mais ou menos, que eu falei. Vamos interpretar só isso aí que é interessante para os senhores. Esse artigo 35. Esse é da Lei 4.320 de 64. Essa lei não é do golpe militar, tá? Porque essa lei é do mês de março. E o golpe militar aconteceu em agosto. Portanto, essa lei já existia meses antes do golpe militar de 64. Portanto, essa lei é uma lei totalmente democrática, uma lei tranquila. Ela tinha um status de ordinária. Com a Constituição de 88, ela passou a ter um status de lei complementar, porque
porque só lei complementar pode tratar de orçamento público. Então, olha aí. Pertence ao exercício financeiro, o artigo não está completo aí, mas eu vou dizer o artigo completo. O artigo 35 diz assim, pertence ao exercício financeiro as receitas neles arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. Isso é o resto do artigo, tem assim. Mas vamos trabalhar nisso aí. Pertence ao exercício financeiro as receitas neles arrecadadas. Vamos interpretar isso aí. Se pertence ao exercício financeiro a receita nele legalmente arrecadada, isso aí é o regime de caixa. Porque recebi o direito de receber uma receita. Presta atenção esse exemplo. Tive um direito de receber uma receita agora em 2021. O fato gerador que ocorreu, eu vou receber a receita agora. Mas ninguém me pagou. Só vão me pagar em 2022. Eu pergunto aos senhores, a receita vai pertencer ao exercício de 21 ou ao exercício de 22? Questão de concurso, viu? Eu tive o direito de receber a receita agora, em 2021. Não recebi. Eu vou receber em 2022, ou 2023, ou 2024, não sei. A pergunta é, essa receita pertence a que exercício? 2021, 2020, ou 2022, ou 2023? Aí, onde é que está o fundamento? Artigo 35. O que é que ele diz? Pertence ao exercício financeiro as receitas nele legalmente arrecadadas. Não interessa se esse direito você adquiriu a 2 exercícios anteriores, a 10, 20, 30 exercícios anteriores. Não interessa. O interessa é quando você recebeu. Então, se é assim, então o regime que está sendo adotado para as receitas no órgão público é o regime de caixa. Porque só registra quando você recebe. Tá? Faz despesas não. Porque as despesas aí vem a legalmente empenhada. Então, ela vai valer no valor do empenho. O valor, o período que ela foi empenhada. Você empenhou agora em 2021, só vai pagar em 2022. Ela pertence ao exercício legalmente empenhado. Então, significa o regime de competência, tá? É o regime que ocorreu o fato gerador. O artigo 35 não está completo aí, mas a gente vai ver o inciso 2. Eu espero que... Não me lembro se tem aqui por baixo, mas o inciso 2. Resumindo isso aí. Vocês pegam uma questão de concurso, CRC, o que for. Aí diz que determinado contribuinte, num ano tal, num exercício tal, deixou de pagar ICMS, deixou de pagar o IPTU, deixou de pagar o IPVA, desse valor. Então, gerou direito para o município, para o Estado, gerou direito. Mas o caba resolveu, o caba só pagou 2 anos depois. Esse direito que o Estado adquiriu agora só recebeu 2 anos depois. Se é 2021, ele só recebeu em 2023. A pergunta é, a que exercício pertence a receita? E vocês vão responder que é de um período que ele recebeu. Por quê? Porque a receita no órgão público, quem rege é o regime de caixa. Você só resista quando a receita entra nos cofres públicos. Há regime de caixa. A despesa não. A despesa é competência. Você criou uma obrigação de pagamento agora. Você criou a obrigação de pagamento agora em 2021. Só vai pagar em 2023. Essa despesa pertence a que exercício? A 2021. Por quê? Porque é regime de competência. É o fato gerador dela, é onde gerou a despesa. É no ano que gerou a despesa. Porque quando terminou o exercício, ela foi contada como despesa. Mas se você foi pagar num exercício 2 anos depois, aí a gente vai ver uma figura aqui chamada de restos a pagar. Resto a pagar processado e resto a pagar não processado. Então, resto a pagar era o que eu não paguei no exercício ou num período e deixei para pagar no outro, tá? Então, me diga uma coisa assim. Isso é fundamental vocês fixar isso aí, tá? Eu pergunto ao senhor o seguinte. Essa questão do receita e despesa, baseado no artigo 35, ficou claro para os senhores? Para mim ficou, professor. Ficou, né, Paulo? Luiz também, Paulo. Ok, gente. É importante entender, viu? Aí, por isso que diz que na contabilidade pública é usado o regime misto, por essa razão. Né? Aí eu baixo o que está escrito aí no regime contábil, diz princípios da competência,
as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, né, quando se utiliza o regime de competência. Mas vamos pular isso aqui para a gente continuar aqui. A lei de responsabilidade fiscal fala em assunção de pagamento, né? A despesa e assunção de compromisso. A assunção de compromisso é a contração da dívida, né? A contração da obrigação. E no artigo 50 da lei de responsabilidade fiscal. Classificação da receita orçamentária. Outra natureza. Ela pode ser corrente e pode ser de capital. A receita, ela é corrente, é aquela receita que aquele corriqueiro, aquele todo período em todo momento está entrando nos cofres públicos, receita de imposto, né? Serviços, a agropecuária, a industrial. Essa é receita corriqueira, então chamada receita corrente. Porém, existe receita. Só entra nos cofres públicos se você vender um bem móvel ou imóvel ou se você fizer uma dívida. Ela só entra nos cofres públicos se você vender o que tem ou se você fizer um empréstimo. Esse tipo de receita é chamada receita de capital. Existe uma questão da transferência, né? Tanto pode existir transferência para corrente, como pode existir para capital. Vai dizer se a transferência corrente do capital é a destinação. Se alguém lhe transferiu dinheiro para você construir uma escola, é porque a transferência foi de capital. Se alguém transferiu dinheiro a você, mas para você pagar a manutenção do que existe, então essa transferência é corrente. Mas o que é incluída? Quanto à natureza, né, a gente vai ver aí que a classificação é uma classificação que a gente vai ver a nossa parte da receita, então fixe isso aí. Toda receita que entra corriqueiramente é corrente. Aquela que só entra se você fizer um empréstimo ou vender alguma coisa é capital. Aí vem assim, quanto ao aspecto de arrecadação, pode ser própria, pode ser vinculada. A receita própria é aquela receita que você recebe, a receita de imposto, aquilo é seu, você gasta como quiser. Às vezes o cara diz assim, ó, aí passa um carro, a aluna já me fez essa pergunta, né? Porque realmente não conhecia e se fez necessário perguntar. Professor, na prefeitura tem assim, contado com recursos próprios. Esse recurso próprio é o dinheiro do prefeito? Não. Esse recurso próprio é do recurso que entra na prefeitura que ela gasta com o que quiser. Que recurso é esse? Dos impostos, as transferências do FPM. Ela gasta esse dinheiro que ela quiser. Então é recurso da prefeitura, o recurso é dela. Então não vai sair para ninguém, não é obrigação de devolver para ninguém. Porque se devolver, não é receita orçamentária, passa a ser extra orçamentária, e daqui a pouco a gente vê um exemplo. Então esse valor ela gasta o que quiser, então o recurso é próprio dela. Então recursos próprios são aqueles que pertencem à prefeitura. E recursos vinculados, aquele através de convênios. Faça um convênio para você construir um telecentro, né? Um centro de informática, então eu só posso gastar com aquilo. Decidido por alguém como verbas carimbadas, então eu não posso gastar com outra coisa, não. O próprio recurso do Fundeb é vinculado. Eu recebo o recurso do Fundeb, só posso gastar com os profissionais de magistério. Então são recursos vinculados. Então observe. Além de eu ter receita corrente, receita de capital, eu tenho receita própria, aquela que é minha, o prefeito gasta com o que quiser, ou eu tenho um recurso vinculado, que eu só posso gastar com determinados fins. Tá? Inclusive, para isso, aí vem também os fundos especiais, né? São receitas vinculadas, essas coisas todas. Quanto à consistência, ela pode ser ordinária ou pode ser extraordinária. Quando é que uma receita é ordinária, professor? Ela vem todo período, ela está entrando. Todo mês, todo dia, depende da movimentação da prefeitura. Então é aquilo que é ordinário, aquilo vem sempre está lá, são recursos ordinários. E os recursos extraordinários, eles vêm esporadicamente. É um recurso extraordinário, vem uma vez ou outra. Uma transferência voluntária que um deputado conseguiu, né? Um convênio que foi firmado com a União, ela vem uma vez ou outra. Essa uma vez ou outra significa que é um recurso extraordinário, ela vem de forma extraordinária. Existem aquelas reuniões na Câmara, aquela reunião ordinária, né? A reunião ordinária, o tempo está lá. Uma vez ou outra tem uma convocação extraordinária, então são reuniões extraordinárias. Então, ordinário é aquilo corriqueiro e o extraordinário é aquele que vem esporadicamente. Pergunte, Paulo. Ô, professor, não tem um princípio da não vinculação? Tem. E
assim, porque confundiu essa parte aí de esforço, quanto ao esforço de arrecadação e essa vinculada. Certo. Porque pelo princípio, qual seria esse princípio de não vincular? Paulo, eu acho que Paulo, você já perdeu aula. Você já perdeu a aula minha, viu, moleque? Você perdeu a aula aí. Paulo, olha. E eu misturou tudo aqui. Deixa eu só esclarecer, Paulo. Ó, o princípio da não afetação é que você não pode vincular. Tá? Isso aí é constitucional. Tá? Porém, na própria Constituição, ela permite você vincular 25% para a educação. O imposto arrecadado, que você não pode vincular com nada, a Constituição diz que você é obrigado a vincular 25% com o gasto da educação. Também diz que é obrigado você vincular 17% com a saúde. Quando ela faz isso, ela muda o nome dessa vinculação. Ela chama essa vinculação, Paulo, de fundo especial. Tá? Então ela chama fundo especial porque aí é uma permissão da Constituição em forma você pode até considerar como se for uma exceção ao princípio da não afetação. Aí ele chama isso de fundo especial, aí muda o nome. Então, se muda o nome, então já não é uma receita diretamente de imposto que você está vinculando, mas sim uma vinculação de um fundo especial. Isso é uma coisa aí. E essa outra coisa que nós falamos aqui já é um recurso de convênio. Quando eu faço orçamento público, vamos falar a nível da União. Na União eu faço um orçamento público e digo vou criar nas escolas do Brasil, vou implantar na escola do Brasil aquela placa solar, a energia solar, placa de energia solar. Eu, presidente da República, fiz no orçamento e vou espalhar em todas as escolas públicas do Brasil aquela placa de energia solar. Pronto. Mas eu não vou sair lá da União, os meus trabalhadores, e vir nos municípios para fazer isso, não. Eu faço a parceria com o município. Aí eu faço uma lei, regulamento, eu crio o chamado de convênio. Aí eu faço o convênio no município. Aí você vai implantar, vai botar no orçamento lá esse programa para realmente botar essas placas solares nessa escola. Você cria, vai executar e o governo federal, manda o dinheiro. E você só pode gastar com isso, porque é o dinheiro que está especificado no orçamento. O orçamento da União especificou para gastar só com isso. Então, você não pode gastar com essa coisa. Então, aí é uma vinculação que está nessa receita, porque constou. Agora, o que é que não pode, Paulo? É quando o governo da União arrecadar uma receita, imposto de renda, IPI, que é recurso da União. Quando ele arrecadar, ele dizia assim, esse dinheiro que eu estou arrecadando é para comprar placa solar. Ele não pode, aí é vincular. Aí é uma vinculação, aí é inconstitucional. Mas no convênio não. O convênio já é uma despesa que está autorizada no orçamento. Eu vou dar um exemplo a nível de município bem fácil. Você separa para a saúde do seu município, 10 milhões para gastar com o seu município. Só que você não só tem o hospital no município, você tem os postos de saúde pelos bairros, você tem posto de saúde pelos distritos. Aí você pega aquele recurso que está destinado para a saúde que você fez e você destina para o posto de saúde e diz, ó, isso aqui é para gastar com a saúde. Tá? Aí você vinculou. O que ele não pode aí é quando ele arrecadou o imposto dizer que era para a saúde. Paulo, não sei se ficou claro, Paulo. Ficou sim, professor. Obrigado. Né? Beleza, bacana. E aqui a gente continua. Originário e derivado. Então, professor, com licença. Não, mas... Me diga uma coisa, mas o município depois tem que prestar conta ao governo federal sobre esse recurso que foi utilizado quando o governo federal envia? Cara, se ele não prestar isso aí, cara, dá um maior rolo. Eu vou lhe dizer um negócio. Quando o governo federal passa o primeiro valor, ele paga, olha só, processo. O governo federal passou o primeiro valor, beleza. Aí o governo passa o segundo, beleza. O governo só passa o terceiro se ele prestar conta do primeiro. Depois o governo só passa o quarto se ele prestar conta do segundo. Se ele não prestar conta, o dinheiro não vem. É suspenso o dinheiro do convênio. Fica impossibilitado. E outra coisa, vamos supor que veio o dinheiro do convênio e o gestor público não usou. Vai ter que devolver. Só que ele devolve com juros e correções monetárias pelo tempo que o dinheiro ficou parado numa Caixa Econômica, num Banco do Nordeste, qualquer banco desse de fomentos, né, que venha desenvolver lá. Então, ele é obrigado a prestar conta quando receber a terceira cota. É obrigado a prestar conta da primeira.
Quando recebe a quarta, ele é obrigado a prestar conta da segunda, e assim sucessivamente. Portanto, é obrigado. Porque é um dinheiro federal. Quem controla isso aí é o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Esses dois órgãos, a nível federal, o Tribunal de Contas da União não é Tribunal do Estado, não tem nada a ver com esse recurso, que é recurso federal, e a CGU, Controladoria Geral da União. São esses dois órgãos que fiscalizam esse dinheiro. Se houver descumprimento aí dá cadeia mesmo. Diga, Luiz. O professor, vamos supor que sejam 5 repasses. Aí ele tem que prestar conta do terceiro, não, do primeiro quando receber o terceiro, né? Isso e assim sucessivamente. Mas na questão dele estar perto do final, aí aplica-se aquela posição que o senhor falou, que se não for prestado conta, vai ter que ser devolvido, corrigido. Mas daí tem um período que eles determinam, um prazo. Luiz, quando ele não usa. Quando ele não usa, ele devolve, tá? Quando ele usa, ele não devolve. Mas vamos supor que já chegou nas últimas parcelas, aí ele não prestou conta. Digamos, ele vai receber a última parcela agora. Aí ele não prestou conta. Recebeu e não prestou conta. Aí o município fica impedido de receber qualquer tipo de transferências voluntárias. Quais são as transferências voluntárias? Aquela que é um deputado conseguir uma emenda constitucional, então ele fica impossibilitado de fazer qualquer outra coisa que dependa do governo federal. Aí o município é punido e aí. Por quê? Recursos públicos. Aí qual é a maior punição que eles têm em relação a isso? A suspensão do FPM. O recurso que passa para o município, que sustenta no estado de Pernambuco mais de 80%, dos 184 municípios que nós temos, mais de 80% depende do FPM. Então ele bloqueia o FPM. Bloqueou o FPM, eu te pergunto, o município vai ver de quê? Vai conseguir pagar a folha de pagamento, pagar fornecedor, não vai pagar nada. Por quê? Porque simplesmente deixou de cumprir uma lei de convênio. Isso não é regra. Há esta possibilidade da penalização do município. Aí ele deixa de ter outro tipo de convênio, um convênio para a saúde, ele deixa de receber, porque ele está inadimplente com esse anterior, e aí vai um processo que só quem se prejudica são os munícipes, são a população, porque deixam de receber recursos por uma inconsistência de uma legalidade do gestor público, para não dizer, muitas vezes, desonestidade. Tá? Mas é isso aí, esse é o processo, viu, Luiz? Tá certo, professor, obrigado. Vamos lá, aí nós temos aí a receita ordinária e receita derivada. Né? Esses dois tipos de receitas são receitas efetivas. Você já sabe que receita efetiva é aquela que aumenta o PL. Mas o que é uma receita originária? É aquela receita que para o município receber, ele vai suar como qualquer particular. Mas como assim, professor? Ele para ganhar, é aquele município que tem empresa de ônibus, cobrando passagem como qualquer outra empresa particular. Esse tipo de receita é chamada originária. Os municípios que têm, no caso aqui em Caruaru, a SEACA, vender hortifruti e granjeiro, que elas têm aqui, vendendo esses frutos, essas coisas aqui. Existe ela que vende, mas existe também supermercados. São recursos obtidos pelo órgão público, ele está no mercado concorrendo como qualquer outro particular. Por quê? E o contribuinte? Não, eu vou lá se quiser. Eu vou comprar minhas verduras e frutas na SEACA se eu quiser. Se eu não vou para o Bonanza. Eu vou para qualquer outro supermercado desse. Inclusive, eu estou falando nisso, michandagem agora do Bonanza, né? Eu vou comprar em qualquer supermercado desse. Você compra onde quiser. Que tipo de receita é essa? Originária. Tá? Não é obrigado você, contribuinte, contribuir com essa receita, não. Você não é obrigado. Porém, existe uma que é obrigado, chamado as derivadas. São elas. É aquela que o Estado usa o poder de império. Se você não fizer, eu vou lhe punir. Se você não pagar o IPVA do seu carro, eu vou apreender o seu carro. Se você não pagar o IPTU, eu vou escrever você na dívida ativa. Se você não pagar ICMS, eu vou lhe penalizar, fechar a sua empresa. O Estado usa o poder de império. O Estado é quem manda. Ele vai lá no seu recurso e tira a parte que é dele. Obrigatoriamente. Então, esse tipo de receita é chamada receita derivada.
Aquela outra originária não, originária você usa se quiser, porque o Estado, o município, a União está no mercado usando, desenvolvendo uma atividade econômica como qualquer outro. Exemplo a nível da União, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Você não é obrigado a abrir conta na Caixa Econômica Federal. Você pode abrir lá se quiser, mas você pode abrir no Banco Itaú, Santander, qualquer banco. Por quê? Porque ela está no mercado concorrendo como qualquer outro particular. E o recurso que o Estado obtém através desse tipo de prestação de serviço, através de produtos que ela vende, como qualquer particular, chama-se receita originária. Aquela que ela impõe é derivada. Essa outra que daí a gente já viu, né? A efetiva e não efetiva. A receita efetiva é aquela que aumenta o PL. A não efetiva ela não aumenta, é só um fato permutativo. Sai uma coisa no valor, entra no mesmo valor, então o PL não aumenta em nada. Aí são efetiva e não efetiva. Aqui nós temos as financeiras e não financeiras. Todas as receitas financeiras é aquela derivada de dinheiro, recurso financeiro, entrou dinheiro nos cofres públicos. Mas existem receitas não financeiras. Quando alguém doou bem móvel para você, para o município, alguém, família muito rica, morreu, não teve para quem deixar, deixou para a prefeitura. Vai aumentar o ativo. Se aumentou o ativo, aumenta o PL. Se aumentou o PL, caracterizado de receita, segundo aquele conceito que nós vimos, tanto no conceito internacional como no conceito legal. Então, aumentou o PL, receita, mas não foi através de dinheiro. Tá? Então, são receitas não financeiras. O próprio direito, se adquiriu o direito de alguma coisa, aumentou o seu ativo pela questão de direito adquirido, você escreveu alguém na dívida ativa. Quando você escreve alguém numa dívida ativa, é direito líquido e certo, você já bota o direito lá do seu ativo, porém, aumenta o PL, mas não entrou dinheiro, portanto, esse é um tipo de receita não financeira. Tá? Resumindo, receita financeira é aquela que entra dinheiro nos cofres públicos. Ok, então o que é que nós vimos aqui? Da natureza, a gente viu quando a receita é corrente, quando a receita é capital, quando ela é própria, quando ela é vinculada, quando ela é ordinária, quando é extraordinária, quando ela é originária, quando é derivada, quando é efetiva, quando é não efetiva, quando é financeira e não financeira. Tudo isso aí acaba tem que ser controlado no órgão público para a classificação de receita. Vocês que trabalham em prefeitura, geralmente lá nas finanças, tem um cara lá que dá entrada na receita, né, faz os empenhos, liquidações, o prefeito pagar, tem cara que trabalha no setor tributário. Esse cara que trabalha dando entrada nas receitas, ele tem que saber essa classificação todinha. Não é para você decorar, porque o próprio software que é implantado na prefeitura pelo computador já faz essa classificação. Só que existe código para identificar. Existe código que, quando eu olho assim, eu sei que a entrada foi corrente, se foi de capital, uma receita própria, se é derivada. Existe código para isso. Quem é que faz isso? Aquele cara que está lá na prefeitura dando entrada nas receitas lá. Tá, tem que fazer tudo lá. Porque quando ela sair, aí pelo código eu sei com que receita eu estou financiando determinada despesa. É aquela que a gente viu no orçamento da especificação. Aí o orçamento vai especificar o tipo de receita e o tipo de despesa. Tudo amarradinho no órgão. Vocês dizem que na órgão tem ladrão? Tem não, que é tudo amarradinho. Professor, então eles têm que rastrear até esse dinheiro para onde ele está indo. Se rastreia, entrar, como o senhor disse, tudo, rastreia o dinheiro. Sabe, Jacques? Jacques, o dinheiro que sai do órgão público, se para cumprir tudo isso aí, facilmente é rastreado. Outra coisa, Jacques, o dinheiro quando é de transferência, é dinheiro de convênio, tudo isso aí, automaticamente o Tribunal de Contas do Estado já tem acesso a essas contas. Ele já sabe. Não adianta você receber uma transferência e dizer mentir o valor, não, porque o próprio Tribunal de Contas já sabe que ele tem direto acesso a essas contas. Inclusive, tanto do Estado como o Tribunal de Contas da União e a CGU. Não adianta o cara burlar. Existe forma de o cara burlar. O desonesto, eles arrumam jeito para burlar isso de todo jeito, né? Quer perguntar aí, bacana? A única forma que eles acham, então, de burlar esse sistema é
assim, tipo, como aquelas empreiteiras, né? Eles combinam um valor e na folha de pagamento não é aquele valor, né? Faturamento de e despesa pública, recursos para merenda. Eu encontro alguém que vai me fornecer hortifruti estrangeiro. Eu compro um tanto, ele me dá uma nota no valor lá em cima. Então, por aí vai. Ou seja, para má índole, existe mesmo de forma para burlar isso. Porém, a legislação é perfeita, ela é amarradinha. Mas o ser humano desonesto, arruma jeito para tudo. Pergunta, Paulo. Vai pro YouTube isso aqui? Vai. Então eu não posso falar. Mas vai Eu falar, ia dar um fala exemplo aí. aqui. É que aqui teve um caso que o desvio foi assim. O dinheiro que para o carnaval, não teve carnaval, mas foi empenhado quase 200 mil para o carnaval. Como que teve carnaval? Dinheiro da Fundação de Cultura. Foi dinheiro da Fundação de Cultura. Né? Foi empenhado, como que teve o carnaval. Acontecendo que na cidade não teve nada. Mas o dinheiro gastaram não sei com o quê. Bom, Paulo, pode ser assim, pode ter sido empenhado. Vamos amenizar, né? Eu vou botar lá no YouTube, vou amenizar aí as coisas. Pode ter empenhado, né? Talvez não houve a liquidação porque não ocorreu o evento. Eles podem ter anulado e devolvido o dinheiro, Paulo. Pode ter empenhado e anulado, né? Mas é isso aí. Infelizmente, a índole do ser humano é um negócio muito extraordinário. Professor. Oi. Carlos, um aluno, ele estava com problema de internet, ele não está conseguindo ter acesso, que vai assistir a aula depois no YouTube. Se tiver alguma dúvida, ele anote e na próxima aula pergunta ao senhor. Tá, amigão, tá bem? Perfeito. Porque além de eu colocar no YouTube, eu mando já esse material no grupo, né? Para que você dê uma olhadazinha. Mas tá certo, não, tranquilo, viu? E independente disso, durante assim esse questionamento, qualquer um de vocês pode fazer, tá? Eu sei que nem todos se interessam pela área pública, nem todos vão se interessar por essa disciplina, mas é uma disciplina do dia a dia, tá? É uma disciplina que a gente vivencia isso a todo momento. A gente está inserida dentro desse contexto social, dentro desse fragmento da sociedade, e muitas vezes a gente desconhece. A gente só às vezes desperta alguma coisa, um momento político, né? Que a gente vai, faz um questionamento, alguém diz alguma coisa, a gente às vezes acredita, porque infelizmente nós ainda somos influenciados por comentários de pessoas que às vezes desconhecem a realidade das coisas e a gente vai na onda deles, Por isso que a fake news é muito forte. Um cara inventa uma coisa e o cara nem pesquisa, vai e segue. Mas por enquanto a gente está tendo pelo menos uma base do que é aqui a administração pública, né? Essa questão da contabilidade pública, a gente está vendo o fundamento dela. Então, para a gente conhecer, quem se interessar, aí pode pesquisar, se tornar um contador público, um consultor, um assessor. É muito amplo. Já esse campo é muito, muito, muito extraordinário, cara. Isso abre a mente da gente para meio mundo de coisa, tá? Meio mundo de coisa mesmo. Tá? Então, estou aberto, viu, cara? Qualquer dúvida, se tiver dentro dos conhecimentos, pode questionar que a gente tenta tirar. Vamos lá. Então a gente viu o seguinte. As receitas, ela aumenta o PL quando você recebe receita orçamentária. Professor, eu li tanta coisa sobre classificação de receita orçamentária, mas como é que eu devo assim matar o que é receita orçamentária? Simples. É aquilo que entra nos cofres públicos, você não tem que devolver. Isso é receita orçamentária. Significa dizer que você faz uma previsão de arrecadar 30 milhões, aí você arrecada 35. Poxa, a previsão foi só de 30, professor. Eu arrecadei 35. Eu vou devolver 5? Não. É sua. Houve aí o quê? O excesso de arrecadação. Esse dinheiro você não vai devolver a ninguém. Se não vai devolver, receita orçamentária. Então, toda receita orçamentária é aquela que entra nos cofres públicos, que você não vai devolver a ninguém. O segundo aí eu tenho as despesas, devolução de despesas ordinárias. Ou seja, eu tenho as despesas, eu tenho uma obrigação no passivo, essa obrigação do passivo minha foi cancelada, eu não vou ter que pagar mais, né? Recebi remissão dessa dívida, perdão dessa dívida, então esse passivo não existe mais, e eu não paguei, então não sai o dinheiro, aí eu vou retirar o quê? Essa conta do meu passivo. Se eu retiro essa conta do meu passivo, não diminuir o meu ativo em nada, o meu PL vai aumentar. Portanto, isso passa a ser um ingresso público, portanto, isso é receita, né?
o estorno da despesa. Eu fiz um pagamento, paguei, e paguei equivocadamente, paguei a mais, e esse dinheiro vai ser estornado para voltar para mim. Então, quando volta, ele saiu como uma despesa orçamentária, volta como receita orçamentária, porque eu não tenho que devolver mais ninguém. Os 3 casos aí caracteriza o ingresso público. E aí vem os ingressos financeiros, tá? Aí essa é uma lida para vocês. Ingresso orçamentário ou extraordinário, né? O ingresso orçamentário é aquilo que você fez a previsão, que ele entrou, que é seu, você não devolve a ninguém. Mas pode vir um ingresso extraordinário. Você vê um recurso que você não esperava, vê um recurso que é seu, então extraordinariamente ele entrou. Então isso é um ingresso extraordinário. Nós temos aí identificar a categoria econômica, saber quando ela é corrente, quando ela é de capital, né? A origem do orçamento, é corrente, é de capital, é de tributo, é de transferência, tem que identificar isso. Origem das receitas orçamentárias correntes, intra-orçamentárias. A receita corrente vocês entenderam, a intra-orçamentária é aquela que você recebe entre órgãos. Vamos dar um exemplo aqui no município. Aqui a gente tem uma metalúrgica do município, fica ali na BR-232, perto do anel viário, metalúrgica do município. Quando a prefeita quer comprar alguma coisa lá, ela não manda buscar, não. Manda aí esse brinquedinho para eu buscar na Via Parque, não. Existe um orçamento, existe a dotação, ela vai e compra. Ela vai e compra, aí o órgão vai e manda lá os valores e o dinheiro ela recebe. Mas só que esse dinheiro também pertence ao município. Tá? Então, isso é uma receita orçamentária. Uma receita dentro do próprio orçamento. Ele só está tirando de um bolso e botando no outro. Tá? Então, aí. A origem de receitas orçamentárias, de capital, intra de capital. A intra de capital é essa mesma coisa. Tem uma empresa que é uma indústria dentro do município, aí eu preciso construir uma escola e compro dinheiro a minha, porque tem que ter recurso, tem que ter dinheiro trafegando. Eu não posso simplesmente, porque a empresa é minha, eu mando material para mim. Não, tem que ter o registro da entrada e saída de dinheiro, porque isso se presta conta ao Tribunal de Contas. Só que vai existir o mesmo valor 2 vezes. Vai existir 100 mil, digamos, que a prefeitura recebeu com um FM, esses 100 mil ela saiu como despesa para essa indústria recebeu, arrecadou 100 mil, mas que também pertence ao município. Eu não posso somar 100 mil aqui, 100 mil aqui, porque vai dar duplicidade de valor, já que o dinheiro está transferindo dentro do mesmo município. O exemplo é, o dinheiro está saindo de um bolso, entrando do outro, continua sendo os mesmos 100 seu. Tá? Então, são as receitas intra-orçamentárias que ele fala aí. Registro de ingresso de terceiro. Agora, essa receita extraordinária, vou dar só um ponto aqui para que vocês fixem essa informação. Não, professor, quando é que uma receita é essa? Eu já entendi, professor, que a receita orçamentária é aquela que entra, que eu não devolvo a ninguém, eu gasto o que quiser, que eu chamo isso de recursos próprios. Perfeito. É seu, gasta o que quiser. Só vai ter controle com esse gasto. Porém, existe receita que vai entrar nos cofres públicos e você é obrigatório a devolver depois. Se é. Exemplo. Vou começar um exemplo por licitações, depois vou entrar exemplo por recurso do INSS. Pessoal, licitações de contrato. A prefeitura vai construir uma escola. Lançou o edital. Quando ela lança um edital, e a lei vai reger, dentro do próprio edital, ela procura saber se a empresa tem condições de fazer aquela obra. Se a empresa... Como assim condições, professor? Porque a empresa pode começar a construir a obra, um prejuízo, não ter condições de pagar. E o órgão público vai ficar no prejuízo. Então eu tenho que contratar empresas que tenham condições financeiras, que se houver algum problema por culpa dela, ela cobra esse valor, ela tem condições de pagar. Não é eu contratar qualquer empresa, não. A licitação pode ser pelo menor preço, pode ser por técnica, né? Técnica e preço e por aí vai. Mas eu quero saber a saúde financeira da empresa, se ela pode assumir o meu trabalho, se ela pode assumir o que eu quero que ela construa. Beleza. Aí lá no edital, geralmente os municípios botam assim, as empresas que irão concorrer à licitação para a construção tal, deverá depositar 2% do valor da obra. Vamos supor que esses 2% seja 900 mil reais. Aí ela vai e deposita. Aí vai para os cofres públicos.
Aí uma depositou, outra depositou, aí 4 empresas depositou. Aí veio o certame licitatório. Aí ganhou uma. Observe que quando esse dinheiro entrou nos cofres públicos, de calção, chama-se dinheiro de calção, entrou lá nos cofres públicos, esse dinheiro não é do município. Quando o cara perde a licitação, sabe o que o município faz? Devolve. Quem perdeu recebe o dinheiro de volta. Então, esse dinheiro entra como receita extra-orçamentária, porque o município não é dele, ele não pode gastar esse dinheiro com o que ele quiser, porque esse dinheiro é dos outros. Aí, quem perde, ele devolve. E quem ganhou? O dinheiro fica preso. E o dinheiro está preso. E quem ganhou? Oxê, não devolve quem ganhou, não. Quem ganhou, o dinheiro fica preso, porque é ele quem vai fazer a obra. Se houver alguma coisa, se ele der um prejuízo, não cumprir, o dinheiro da multa já está depositado. Aí ele passa a ser orçamentário. Aí ele passa a ser dinheiro do órgão público. Mas se a empresa cumprir tudo, ela vai e devolve porque não é dele. Tá? Então, quando entra é chamado receita e quando sai é chamado, quando entra é chamado receita extra-orçamentária e quando sai é chamado de despesa extra-orçamentária. Outro exemplo, vocês que trabalham em prefeitura. Na folha de pagamento é retido de vocês o INSS, porque o órgão público vai pegar o INSS, sua folha de pagamento, e vai repassar. Porque se deixar para você fazer, talvez você não faça. Aí ele vai e recolhe. Esse dinheiro entra nos cofres públicos, mas não é dela. Ela vai passar para o INSS. Servidor que faz parceria com farmácia, descontar em folha, faz um consignado. Aí a prefeitura vai lá no dia de pagamento, aí tira o dinheiro do consignado, aí tira e repassa para o banco. Quando a prefeitura tira, receita extra-orçamentária. Quando ela repassa, passa a ser despesa extra-orçamentária. Resumindo, se o dinheiro entrar no cofre público, ela tem que devolver para alguém receita extra-orçamentária. Sai como despesa extra-orçamentária. Mas se entra nos cofres públicos, ela não vai devolver a ninguém receita orçamentária e quando sai como despesa orçamentária. Certo? Independente desses quadros que vocês estão vendo aí, esse conceito é o que vocês precisam mentalizar. Quando é orçamentário e quando é extra-orçamentário. Então, nós temos aí a classificação. Deixa eu ver se ele parou aí. Pronto. Olha aí a classificação. Orçamentária. Corrente ou intracorrente. Então, a receita corrente é que ele recebeu. Intracorrente são a receita corrente dentro do próprio setor. Capital ou intracapital. Você já sabe. Receita corrente e receita de capital. Receita corrente, corriqueiramente, está entrando nos cofres públicos, aquilo que é seu. Receita de capital você só consegue quando vende alguma coisa ou quando tira um empréstimo. Em exceção, não tem a de transferência, mas quem vai dizer se é de transferência é capital é a destinação que você vai dar. Na receita corrente, ainda você tem, já viu, tributo, aí vem, tributa com paz entre dois, aí vem tributária, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, transferência e outras, que a gente criou aquela frase, né? Tributa com paz, trans outra. Tributa com paz, trans outras. Tributa contribuição, tributária, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, transferência. Essa ordem tem que ser obtida. E aqui eu venho a de capital. A de capital é opera ali, amor. Capital, opera ali, amor. As outras, né? Operação de crédito. O que é o ali? Alienação de bens. O que é o amor? Amortização de empréstimo, amortização da dívida. Aí vem as transferências e outras transferências. Então você escreve a frase: opera ali, amor. Operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo, transferências e outras. Aí você, com essa sequência mnemônica, você decora quem são as despesas de capitais que tem que ser feito nessa ordem. Bem, as despesas correntes, aí você vem. Ela pode ser tributária, vem. A tributária vem de impostos, taxa, contribuição e melhoria, e entre outros, porque eu tenho aqui contribuições para fiscais, a contribuição de suborno ou fiscal não, é as contribuições para fiscais. Aí eu venho como empréstimo compulsórios e outras coisas aí. Né? Vocês não alcançaram o empréstimo compulsório não, mas pela minha idade me proporcionou isso. Eu me lembro que aconteceu isso no início de Sarney e outros presidentes aí, era empréstimo compulsório sobre a gasolina.
Você pegava um litro de gasolina de, digamos, R$2, aí você era obrigado a pagar por litro R$2,50, R$2,30. Esses 30 centavos eram um empréstimo obrigatório, é por isso que chama empréstimo compulsório. Entrava justamente em relação, e o presidente se comprometia em, posteriormente, quando a economia equilibrasse, ele mandar devolver esse dinheiro a vocês, tá? Aconteceu isso. Não alcançaram isso, não. O Brasil hoje é uma maravilha. Então, a gente vem aí, né? Aí eu tenho as pessoas correntes, as tributárias, aí vem esses exemplos aí, etc. que vem outras, que aí entra de contribuições, né? Prestação de serviço, agropecuária e outras coisas que vem aí. As operações de crédito, a de capital, aí vem as operações de crédito, né? Pode ser internamente ou externamente. Você pode tirar um empréstimo dentro do Brasil ou externamente do Brasil. Então, isso aí é que caracteriza essas entradas de receitas. E tudo isso são classificados, cara. Aí vem receita de ressarcimento, receita de estorno. Depois vocês dão uma lida nisso aqui. Aí vem assim. Aí você diz, professor, teve uma aula aí que o senhor disse que as despesas. Existe um estágio, para realizar. Ah, peraí, passou de graça, não passei isso não. O senhor disse que uma aula aí, que o senhor vai voltar a ela, vou voltar. Que falou dos estágios das despesas, né? A prefeitura tem um dinheiro, mas não pode simplesmente gastar, não. Tem que ter um passo a passo. Primeiro, quando você vai fazer um gasto público, saber se existe a dotação. Essa dotação também é conhecida como crédito orçamentário. O que é dotação mesmo, professor? Dotação é uma autorização que o legislativo dá para o prefeito gastar. Por que o legislativo? Porque o legislativo representa o povo e o dinheiro é do povo. Então, o legislativo, quando ele pega o orçamento público, ele olha o orçamento, aí diz: o prefeito está querendo gastar tanto com saúde, tanto com educação, tanto com infraestrutura, tanto com segurança. O prefeito está querendo gastar isso aqui. Então, esse valor aqui de gasto, eu vou autorizar ele gastar isso. Então, essa autorização chama-se crédito orçamentário ou dotação orçamentária. Pergunta aí, Luiz. Foi Luiz, né, que levantou a mão. Pergunta, Luiz. Foi eu, professor. Esses gastos aí estão fora do plano plurianual, né? O plano plurianual tem vários programas lá. Aí ele pega esses vários programas, a cada ano ele pega um pouquinho desses programas para executar durante o ano, né, durante o exercício. Então, obrigatoriamente tem que estar no plano plurianual, aí ele vai lá buscar as prioridades. Eu tenho lá 200 programas. Esse ano agora, em 2022, eu quero executar 50. Aí ele vai lá, pega os 50 e bota numa lei chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que está lá. Aí isso aí caracteriza as prioridades dele. Aí tem que estar dentro de uma lei, porque senão ele não pode gastar. Tá? Mas aí ele vai ter que passar por uma votação de aprovação? A LDO, sim. O PPA só é uma vez, né? O PPA, 4 anos depois é que você vai fazer o outro. Mas a LDO tem que ser aprovada todo ano. E se o legislativo não aprovar, ele não entra em recesso. A lei não permite ele entrar em recesso. Ele só entra em recesso depois que aprova a LDO. Todo ano é aprovado. Se não aprovar o projeto do prefeito, por exemplo, todinho, foi para o brejo. Só a LDO. A LDO, se ele não aprovar, eles não entram em recesso. Aí faz tudo para aprovar, que eles não querem ficar trabalhando, né? A maioria não quer ficar trabalhando, aí aprova. Tem que aprovar. Às vezes tem atraso, tem modificações que ele pede, tem emenda que eles pedem, eles vetam alguma coisa. Mas a LDO é o elo entre o PPA e a LOA. Porque na LDO vai estar os programas que eu vou executar. E na LOA, outra lei que tem aprovada todo ano também, lá estão os valores. O que eu vou arrecadar, o que eu vou gastar, os valores. O LDO está lá. Vai fazer concurso público, lá no LDO. Vai construir escola, lá no LDO. Vai mudar a alíquota do ISS, lá no LDO. Então, o LDO é um exemplo prático. Campo de futebol. O campo de futebol, o estádio, o PPA. Os jogadores, a partida de futebol é a LOA.
Mas existe uma regra. A regra está na mão do juiz. Então, o juiz é o LDO. Quem dá a regra para que os jogadores lá joguem, façam gol, peguem na mão, levem porrada, façam aquela coisa toda, a regra está na mão do juiz. Então, o LDO é justamente a regra do orçamento. Está tudo na LDO, para que seja executado pela Lua. Entendi, professor. São objetivos e requisitos que tem que ser seguidos para que os objetivos sejam alcançados, né? Exatamente, porque eu vou ter objetivos e as metas, né? Porque na LDO, no PPA tem um DOM. O que é o DOM? Diretriz, objetivo e metas, né? Essa palavra DOM, D-O-M. Dentro do PPA tem um DOM. O que é o DOM, professor? Diretrizes. A diretriz é a direção que eu vou fazer, que eu vou deixar de fazer, são as diretrizes lá. O objetivo do que eu quero alcançar e as metas, que é o quantitativo. Quantas escolas eu vou fazer, quantos professores eu vou contratar, quantas eu vou calçar, quantos metros de saneamento básico. Então, essas três coisas têm que estar dentro do PPA. DOM, D-O-M. Diretrizes, onde eu vou seguir, o objetivo que eu quero fazer e a meta, que é o quantitativo. Aí eu pego agora só que aí tem programa para 4 anos. Eu não vou conseguir fazer tudo em 4 anos. Eu vou lá e vou tirar uma partezinha para fazer no próximo ano. Essa partezinha que eu tiro para fazer no próximo ano tem que estar dentro de uma lei chamada LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Aí eu boto no LDO. O valor do que eu vou gastar está em outra lei chamada LOA. Por isso que o orçamento é uno, porém ele é dividido em 3 peças, PPA, LDO e LOA. O PPA eu faço uma vez a cada 4 anos, porém a LDO e a LOA eu faço a cada ano uma. Foi a pergunta que o Luiz fez. Cada ano eu faço uma e tem que ser aprovado pelo Legislativo. Se não aprovar, eu não posso executar. Por que eu não posso executar? Porque na administração pública eu só faço o que a lei determina. Mas vamos subir uma situação excepcional. Professor, a Câmara do meu município não aprovou o orçamento, a lei orçamentária anual para esse ano. Não aprovou, e briga lá, prefeito, vereador, ele não aprovou. Quer dizer que o município agora não vai poder trabalhar porque não tem orçamento aprovado? Vem a figura chamada dos créditos adicionais. Aí, nesse caso, ele vai abrir crédito especial para fazer tudo. Por quê? Porque o que é o crédito especial? Você só abre crédito especial quando não existe uma autorização, não existe ele no orçamento. Mas eu preciso trabalhar. Então, o prefeito abre crédito especial. Aí ele vai executar até o orçamento ser aprovado. Aconteceu isso já em município que eu trabalhei. Certo, gente? Bom, qualquer coisa aí, levanta a mão de novo aí para a gente trabalhar aí. Deixa eu ver se eu termino esse tópico aqui. Etapa da receita orçamentária. Na lei, na despesa, eu disse a vocês em outra aula, que a bronca nos municípios são as despesas, cara. A despesa que ele precisa gastar, aí ele precisa fazer licitação, ele vai fazer despesa sem empenhar, vai fazer despesa sem ter dotação, significa sem ter autorização. É maior rolo se o prefeito não for bem assessorado, ele vai fazer besteira. Tá? Fazer besteira aí. Porque tem que seguir um passo a passo, cara. Primeiro é saber se tem dotação, ou seja, se tem autorização. Tem. Beleza. Então, autorizado, eu preciso construir melhorar a infraestrutura aqui, das minhas ruas, aqui nos meus bairros. Dotação para isso. A secretaria faz lá, a finança vai. Tem dotação, professor. O senhor está autorizado a gastar 5 milhões com infraestrutura. Então quer dizer que ele tem dotação. Não esqueça, a dotação é a autorização. 5 milhões é. Então desses 5 milhões eu vou bugar o bairro A, já vou fazer um trabalho nele. Vou fazer aqui um projeto aqui que eu vou gastar R$1 milhão. Aí ele faz o certame licitatório, faz o edital, aquela coisa toda, vai gastar R$1 milhão aí. Observe, dos 5 que ele tem autorizado, ele já vai gastar 1. Aí só vai ficar autorizado 4. Esse 1 que ele gastou, ele fez o quê? Ele fez o empenho. Empenhar é comprometer aquela dotação, aquela autorização que ele tem. Por enquanto, ele não pagou ainda. Ele só comprometeu. Então, observe. Primeiro estágio é ter autorização. Segundo é empenhar. Empenhou? Empenhou. Portanto, ele não pode mais gastar mais 5 milhões. Ele só pode gastar agora mais 4, porque 1 milhão ele já comprometeu. Esse comprometimento chama empenho. Entender, professor. Mas vamos supor, professor, o cara agora começou a fazer a obra. Começou a fazer a infraestrutura do bairro. A quadra, né? Saneamento. Melhorou a estrutura aí.
Que estágio é esse, professor? Aí eu vou verificar se ele fez de forma contratado. Eu vou verificar se a quadra está do professor fazer. Isso é feito por medição, né? Isso é feito todo mês, ele faz uma medição para poder pagar. Eu vou verificar se está de acordo com o que eu pedi, cara. Tá. Realmente é assim que eu quero, está de acordo com o projeto, tudinho. Aí ele vai. Carimba. Esse ato de verificar, fiscalizar, auditar, chama-se liquidação. Então, liquidar é saber se está sendo cumprido aquilo a qual o cara foi contratado, o produto que eu comprei para a escola 100 carteiras escolares lá. Mas eu queria azul, em cada assento eu só queria 4 ribites de um lado e do outro, eu só queria isso, aquilo, outro. Quando chegou, eu vou verificar se está de acordo com o que eu pedi. Se está e eu der o aval, quer dizer que eu liquidei. Mas observe que até aí eu não paguei nada. Não paguei nada. Liquidei. Esse ato é o ato da liquidação. Aí vai a autorização para o prefeito pagar. Aí quando o prefeito paga, aí agora pagou. Quitou a dívida. Então observe, a despesa eu vou ter dotação. Aí depois da dotação, aí eu vou fazer a liquidar a licitação, se houver processo de licitação. Ganhou a licitação, então eu empenho o valor. Dotação, liquidação, empenho. Aí eu vou liquidar. Saber se o que eu fiz realmente está certo. Vou auditar. Tá. Então agora paga. Então, os 4 estágios. A receita é do mesmo jeito. Como é que é? Agora presta atenção aqui nessa questão da receita. A receita eu tenho a previsão. Tem que fazer uma previsão de receita. Eu acho que eu vou arrecadar 10 milhões, 20, 30 milhões, depende da capacidade do município. Eu vou arrecadar. Então, isso eu estou fazendo uma previsão. Observe que não é fixação, é uma previsão. O primeiro estágio da receita é fazer a previsão. Isso se senta, deveria ser assim, a lei diz que é assim, mas quem faz isso é as assessorias contábeis. Aí se senta lá o notarista, o orçamentista, né? Responsável de finanças, secretário de finanças, todo mundo se senta numa mesa e vamos ver quando é que a gente vai arrecadar esse ano. Bora lá. A gente vai receber esse ano uma previsão de arrecadar de transferência, 30 milhões de FPM, a cota parte do ICMS vamos arrecadar outro tanto, o IPI exportação vamos aguardar outro tanto, ITR vamos arrecadar. Quanto deu tudinho? Tudinho vai arrecadar 50 milhões. Beleza. Isso é previsão. Porque não tem bola de cristal para saber se vai arrecadar isso, mas vai arrecadar mais ou vai arrecadar menos. Beleza. Identificar quem é que deve o IPTU, quem é que deve o IPVA, quem é que deve a prefeitura. Identificar os credores. Pois bem. Então fez toda a previsão. Qual é o segundo estágio? O lançamento que está dentro da execução. Aí o lançamento. Agora eu quero que você preste atenção no lançamento, viu, gente? Aí vocês têm que saber esse negócio, aprender aí. Os pontos-chave de concurso, aí eu digo para vocês. Existem 3 tipos de lançamento. O lançamento é identificar quem lhe deve. Identificar o credor. Quem está devendo a você o IPTU, o IPVA, quem está devendo a você o ITR, quem está devendo a você o ICMS. Eu tenho que identificar quem está me devendo. Eu faço o lançamento. O que é o lançamento? O lançamento poderá ser de ofício, poderá ser por declaração ou por homologação. Vou explicar a vocês os 3, aí eu faço questão que vocês aprendam esses 3. Viu? Vai fazer parte do dia a dia de vocês. O que é o lançamento, professor? O órgão público vai identificar quem deve a ele. Certo. Identificar quem deve, por exemplo, professor, quem deve o IPVA? Sim. Quem deve ISS, valor de ISS? Sim. A nível município, quem deve o IPTU? Sim. Vou identificar quem são essas pessoas. E vou cobrar de 3 formas. Através do ofício. Professor, como é que se cobra o IPVA através de ofício? O carnê do IPVA que ele manda para sua casa, quem manda por e-mail, manda com IPVA. O carnê do IPTU, você vai pagar. Então, ele notifica você através desses boletos, através desses cartões. Então, ele está ali notificando de ofício, mandando para sua casa. Então quer dizer que esse é o lançamento de ofício? Professor? Esse é o lançamento de ofício, moleque. Manda você pagar, você não paga o carnê, não paga o IPVA, não paga nada, aí você vai se ferrar. Entendi. Só me diga uma coisa. Olha aí. Me diga o que é homologação. É o lançamento de homologação. O orçamento de homologação é aquele que você paga o imposto,
E depois o Estado vai verificar que você pagou. ICMS. Você, quando paga o ICMS na nota fiscal, quer dizer que o Estado sabe se você pagou ou não. Depois ele vai verificar se realmente você pagou através do cruzamento, você pagou um ICMS. Se pagou, o Estado vai dizer, ok, pagou. Este ato de o Estado dizer, confirmar que você pagou, chama-se homologação. É uma forma de lançamento. Então, nós temos um lançamento de ofício, ele manda o carnê para você, para pagar. Ele tem um lançamento de homologação, vai verificar se você pagou já, aí está ok, pagou. E tem o de declaração. Isso aí eu deixei por último, mas é o mais simples. Deixa eu ver, Rangel está querendo entrar, eu acho que eu nem vi aqui. Ó. E tem, cara, de declaração, esse aí todos vocês conhecem. Que lançamento de declaração é esse? Esse aí, cara, esse lançamento de declaração, veja a situação. A gente, quem diz, a gente diz os bens que a gente tem, a gente diz quanto recebeu no ano, se a gente teve despesa médica, se a gente teve despesa com educação. O Estado faz aquele cálculo e diz se você vai pagar o imposto ou se você vai ser ressarcido. Isso é o quê? A declaração do imposto de renda. Então, esses são 3 formas de lançamento que vocês não esqueçam, pelo amor de Deus, que os cabas, não sei por que os cabas cobram isso em concurso. Lançamento, quer identificar quem deve o Estado. Primeiro, de ofício, ele manda para você a notificação, para você pagar. Vai para a casa lotérica, vai para a coletoria, você vai pagar lá, através de um carnê, um boleto, o que for, você vai pagar. O lançamento é esse, de ofício. De declaração. Declaração sou eu que digo quanto eu recebi no ano, quanto eu paguei, se tive despesa médica, despesa hospitalar, se eu tenho um dependente. Eu digo tudinho isso para o governo, aí ele mistura lá no sistema, aí manda eu comprar o imposto de renda. Ou eu pago o imposto de renda, ou eu sou ressarcido pelo imposto de renda. Que lançamento é esse, professor? Declaração. E qual é o outro? Homologação. Como é o de homologação, professor? Eu faço a transação de compra e venda de mercadorias, então eu vou ter nota fiscal. Nessa declaração de compra e venda já está incluso o valor do ICMS, né? Um tributo por dentro, então eu vou verificar. Aí a Receita Federal vai verificar se realmente eu paguei. Se eu paguei, ela vai dizer o ok, pagou realmente. Então, o que ela fez? Homologou. Então, isso são os 3 tipos de lançamento que a gente tem da Receita Pública, né? Aí, depois que pega esse valor, aí o contribuinte vai pagar. Ele vai pagar seu imposto. Aí ele vai para uma coletoria, ele vai para uma casa lotérica, ele vai para uma Caixa Econômica Federal, ele vai pagar o imposto. Só que ele paga em... Presta atenção nessa informação, viu, gente? Por favor. Aí ele paga em local... Pô, não é para aqui não, meu. Volta para cá. Aí ele paga em local diferente. Aí ele vai... Um paga na casa lotérica. Paga esse valor aqui de IPVA na casa lotérica. O outro, não, eu vou pagar aqui na Caixa Econômica. O outro diz, não, eu já vou direto na coletoria. Não, eu vou fazer agora, hoje, através de um Pix, né, que o Detran está recebendo valor em Pix, através de um Pix. Que ato é esse? Chama-se arrecadação. Arrecadou. Só que essa arrecadação está em locais diferentes. Tem dinheiro do Estado na Caixa Econômica, tem na coletoria, tem não sei aonde mais, tem lá, tem valor diferente. Só que é obrigado a estar num caixa único. Todo recurso arrecadado tem que ir para um caixa único da União. Né? Caixa único do Estado, caixa único do município, que você verifica isso no Banco do Brasil, qualquer outro banco oficial aí. Então tem que pegar esse dinheiro que está solto e ir para um canto só. Este ato chama-se recolhimento. Então, olha só. Estágio da Receita Pública. Ela passa por, na verdade, 3 grupos de estágios, só que eles se subdividem. Primeiro, eu tenho que fazer uma previsão do que eu vou arrecadar, identificar quem me deve. Esse é a previsão, vai para o orçamento. Quando eu identifico quem me deve, aí vem o segundo estágio. Está dentro de um estágio de execução. Aí vem a execução. A execução se divide em 3 subestágios. Lançamento, arrecadação e recolhimento. O primeiro estágio da execução da receita chama-se lançamento. O que é o lançamento? Eu vou cobrar quem me deve. Ou eu cobro de ofício, mandando para ele o carnê, ou eu cobro através da declaração, que ele vai me dizer quanto recebeu, o que gastou, o que não gastou, o que ele paga com educação, com assistência médica, com tudo. Ele vai me dizer e eu vou cobrar dele. O outro é por homologação.
Então, dentro do estágio do lançamento, eu tenho esses 3 tipos de lançamento que vocês têm que mentalizar isso aí. Quando o cidadão, o contribuinte, vai pagar, ele pode pagar em qualquer canto, paga no banco dele, né? Outro que já desconta valor em conta corrente, paga em casa lotérica, ele paga em qualquer canto. Portanto, essa arrecadação vai ficar espalhada. Mas o cara pagou. Essa parte aí, pergunta de concurso. Quando se pergunta assim, qual é o objeto da receita? O objeto da receita é esse estágio. Porque quando acontece esse estágio aí, já existe dinheiro no município. Agora, só que esse dinheiro precisa ir tudo para um canto só. Então, num canto só, é justamente o ato de chamar de recolhimento. Então, ele pega o dinheiro que está na Caixa Econômica, está na coletoria, está no banco, tá, junta tudo numa conta só. Aí esse ato chama-se recolhimento, e aí termina a questão da execução da receita. É até arrecadar e levar para a conta única. Aí depois vem o controle e avaliação. Já aí esse controle e avaliação já vai ser útil para o próximo orçamento. Saber o que arrecadou, por que não arrecadou, o que faltou, aquele vai, aí já é um controle da execução orçamentária. Aí ele vai controlar, tá? Se arrecadou mais, se arrecadou menos, que precisa melhorar, o que não precisa melhorar. E aí vem esse tipo de controle. Então, o que é que nós precisamos fixar? Esses estágios. Não esqueça porque isso aí. Aí eu digo, eu gostava muito, a Fundação Carlos Chagas, eu gostava muito de perguntar, né? De forma diferente, eu não pergunto direto. O objeto da receita. Esse estágio aí de arrecadação. Por que esse estágio? Porque aí já existe dinheiro nos cofres públicos, só que está espalhado, precisa juntar num monte só. E o ato de montar num junto só chama isso de recolhimento. Depois ele vai fazer o controle, tá? Controlar. Né? Se o que arrecadou, o que deixou de arrecadar, e vem o controle orçamentário. Ok? Sobre esse ponto aí, gente, ficou entendido isso? Comigo ficou, professor. Ficou, né? Paulo ficou, Luiz ficou, ficou Luiz. Agora Oi, é um bocado de coisinha para eu decorar, viu? Não, decorar não, aprender. Você vai decorar nada, você vai decorar nada daqui. Você vai aprender esse pra negócio aí. Para lembrar isso aí tudinho. Hein? Para lembrar isso tudo. Não, mas vem os exercícios, Paulo. Isso é teoria boa, a gente vai entender. Eu peço, entenda. Entendendo esse processo, quando a gente for fazer os exercícios, a gente começa a fixar. Porque vocês vão passar a estudar para a prova pelos exercícios. Porque aí, quando a gente for fazer as questões, aí na questão a gente vai, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu entendi, aí vai fixar, tá? Realmente é um monte de informação, mas tem que ir devagarinho. Aí o bom é que a gente está gravando, vocês vão rever isso aqui. Mas aí o exercício vai fixar essas informações, cara. Isso é fantástico, cara. Aí aqui a gente entra para cá, ó. Olha aí o resumo. Ó, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Observe aí quando chega na arrecadação, olha o exemplo que está aí. A caixa, banco, unidade de caixa, casa lotérica, essa peça toda, junto, tudo daí para juntar no recolhimento, né? Quando visualizar esse slide, você já mata aí esses estágios aí. Na previsão, existe uma metodologia de cálculo. Eu não posso dizer que vou arrecadar 30 milhões se eu não indicar a metodologia de cálculo, não. Tem que saber se eu vou arrecadar mesmo. Aí eu vou levar em consideração a tendência das receitas, quanto eu arrecadei no ano retrasado, quanto eu arrecadei no ano passado, qual é a previsão de eu arrecadar agora, coisa e tal, e por aí vai. Aí existe uma metodologia de cálculo. Aí resumo o estágio. Aí vem, depois de tudo você vai classificar as receitas, né? Saber se a receita foi tributária, aqui não foi tributária, aqui foi de serviço, aqui foi de transferência, aqui foi de capital. Aí faz essa classificação dessa receita e tudo vai ter um código. Agora essa parte aqui não, aí eu vou dar uma pulada. Geralmente eu tiro direto até as 9 horas, eu vou dar uma parada aqui, porque aí eu preciso conversar com vocês aí um assunto aí desagradável, né, que nós iremos tentar ajustar. Tá? Eu vou comentar aqui, porque eu vou parar o vídeo, tá? Vou parar o vídeo agora, e nós vamos